Me tornei escritor porque eu lia muito e eu sou, antes de tudo, um leitor e escrever é meio que consequência. Minha mãe tem uma biblioteca enorme que tem atrás de mim, por estar 3 quartos aqui da casa forrados de livros. Meus pais sempre leram muito e é quase natural para alguém que vê pessoas lendo um dia querer descobrir o que tem de tão emocionante nesse objeto livre. E daí quando tu vê, tu não consegue mais parar de ler, é meio que uma doença. E também foi por isso que eu entrei depois na faculdade de letras, me formei e agora estou no mestrado em literatura comparada. Mas quanto mais tempo eu passo na academia, mais eu vejo que isso não é para mim. A vida acadêmica ela me tirou muitas ingenuidades quanto à escrita. Quando eu vejo um escritor falando que ele tem uma ideia, inspiração, ele começa a escrever e as mãos não param. Se eu tinha chance de algum dia fazer esse tipo de escrita, ela acabou totalmente para mim. Minha escrita é totalmente racional, eu fico desenhando 1000 esquemas e pensando em todas as reflexões teóricas que podem até surgir do livro. E daí acaba se tornando uma escrita meio empedrada, mas eu tento contrapor isso com alguma leveza, algum humor, e eu acho que dá certo. Acho que por isso que se a minha ficção deu certo foi meio que por causa disso. No inicíssimo da minha carreira de escritor, eu lancei um livro de contos chamado Entre, que é um livro de alguém que está iniciando, mas ele serviu de laboratório para o que eu viria a trabalhar depois, então por isso ele é minimamente relevante. O Areia nos Dentes, ele nasceu de uma forma meio sofrida, porque quem está acostumado a escrever conto, que não precisa de muito fôlego, sofre para escrever um romance. Ele tem uma ideia que muita gente achou que era muito original, um faroeste com zumbis, é isso que ele é na essência dele. Na verdade, isso veio do videogame, que eu sou um gamer inveterado. Tem um jogo chamado Alone in the Dark 3, que é um faroeste com zumbis. Eu roubei descaradamente disso, mas ao mesmo tempo ele é um livro muito literário, não só por causa das referências, mas porque tem toda uma meditação sobre qual é a função da literatura, por que alguém vai narrar uma história. As primeiras grandes descobertas para mim foi o Cortázar e, curiosamente, foi o Daniel Galera, porque eu era adolescente, eu tinha 16 anos, quando saiu Dentes Guardados, o primeiro livro de contos do Daniel Galera, mas foi um livro muito importante para mim, porque é um livro que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de livro de guri. É um livro que tu escreve quando tu está naquela idade e que transmite uma gama de sensações que é exclusiva daquela idade. Mas depois, obviamente, surgiram outros escritores que marcaram muito, o Thomas Pynchon especialmente, e o Bolanho foi a descoberta mais recente com quem eu trabalho na faculdade. Para o Areia nos Dentes, as principais influências foram o Against the Day, do Thomas Pynchon. Thomas Pynchon é um escritor que é minha grande paixão, assim, um escritor norte-americano completamente louco, que me ensinou tudo que eu sei sobre o que se costuma chamar de pós-modernismo, que é onde supostamente o que eu escrevo se encaixa. E outra influência da Areia nos Dentes foi o Cormac McCarthy, que ele meio que pensou como seria fazer um faroeste nos dias de hoje, como seria possível escrever um faroeste nos dias de hoje. E o Cormac McCarthy resolve isso. Hoje eu tenho lido coisas um pouco diferentes, eu tenho lido com muito vigor o Roberto Bolanho, o Henrique Villa-Matas, que também é outro obcecado por literatura, mas principalmente o Javier Marías. Javier Marías é um escritor espanhol que aqui no Brasil ainda não recebeu a atenção que merece. No Brasil, eu tenho que dizer que meu escritor favorito, vivo, é, sem dúvida, André Santana. Não tem ninguém empurrando mais as fronteiras da linguagem como o André Santana. O Paraíso é Bem Bacana, que para mim é o grande romance brasileiro de muitos, muitos anos, é uma reflexão sobre linguagem, sobre como a linguagem constitui o ser humano. Bom, a Rocco ela me contratou para 3 livros, né? A reedição do Areia, que eu acabei mudando muita coisa, tem 5 páginas a mais de texto. E o próximo livro, ele não está com título definido, mas é um livro de contos, eu voltei aos contos. É bem Henrique Villa-Matas, é um livro sobre outros livros, o livro é uma declaração de amor à literatura, uma carta de amor à literatura, mas uma carta de amor bem sarcástica. Bom, a noite editora começou assim. Um grupo de amigos percebeu que a gente tinha tudo para montar uma editora. A gente tinha um revisor, um diagramador, um designer gráfico, uma assessora de imprensa. Bom, tinha eu que não faço nada, mas eu conhecia todo mundo. e a gente pensou, vamos usar combinar nossos, abre aspas, talentos para publicar
os nossos textos e aqueles das pessoas que a gente gosta. E vamos fazer edições realmente bonitas, que devam convencer pessoas a comprar. E eu acho que as editoras pequenas elas têm uma função meio cretina no mercado literário, que é a seguinte, que é de descobrir os novos autores. As grandes editoras meio que estão esperando que que a gente faça esse trabalho de descobrir quem é que está escrevendo bem na cidade, publique, e daí depois as grandes esse aqui é realmente bom, vamos pro segundo livro, vamos chamar ele. Livros não vão mais mudar o mundo e muito dificilmente vão mudar muitas pessoas, né? Eu tive uma identificação muito forte com esse personagem do Bolanho, que é ao mesmo tempo um herói, porque ele tenta escrever a todo custo, a literatura se torna uma obsessão para ele, e um idiota, porque aquilo ali não serve para absolutamente nada. Se tu escreve para um gueto que não é um gueto econômico, mas um gueto que é simplesmente uma minoria, que geralmente são escritores ou poucos literatos que simplesmente gostam de ler, essa sensação meio fatalista, assim, tu tá inevitavelmente tu vai ler muito e inevitavelmente tu vai querer escrever, mas não serve pra nada no final das contas, é meio cômico, trágico. Eu me sinto ainda esquisito com o rótulo escritor, porque acho esquisito uma pessoa de 25 anos se dizer escritor.